O Pai das Luzes. Nós estamos, nestas últimas considerações, estudando a divindade com respeito à origem de todas as coisas, mesmo o princípio da criação, onde nós vimos que é o Senhor Jesus, o Verbo eterno, que em algum momento nos dias da eternidade veio e procedeu de Deus. Veja, ele não foi criado por Deus. Ele é o princípio da criação, porque a partir da aparição dele como pessoa distinta do Pai, então todas as coisas serão feitas por intermédio dele. Então nós explicamos isso em estudos anteriores, princípio do princípio, exploramos um pouco mais sobre a divindade, e agora então vamos nos concentrar na pessoa do Pai. No próximo estudo nós vamos nos concentrar na pessoa do Filho e na sequência sobre o Espírito Santo. As Escrituras são explícitas quando trata da pessoa do Pai. Apesar de toda clareza, ainda assim, a grande maioria na cristandade, por intermédio dos teólogos, confundem sua distinta pessoa, isso num esforço de poder adequar as Escrituras a conceitos pagãos estabelecidos na antiguidade. Então, muito do cristianismo atual não passa de um envelopamento, uma roupagem que recobre conceitos idólatras. Dito isto, vamos então aos textos bíblicos e vamos compreender quem é a pessoa do Pai. Bom, Paulo se dirige a ele chamando de Pai das Luzes. Está lá em Tiago. Né? Ainda em 1 Timóteo 6, 15, 16, fala que a seu tempo mostrará o bem-aventurado, único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu, nem pode ver. Tal é a singularidade do Deus de Israel. Ele é único e poderoso Senhor. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai entregar o reino a seu filho, que também será chamado de Rei dos reis? Vai. Ele vai entregar o senhorio a seu filho, que também será chamado de Senhor dos senhores? Vai. Mas, como nós veremos, o filho sabe que conquanto o pai venha lhe sujeitar todas as coisas, exceto a si, não se lhe sujeitará. Todavia, quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho por ordenação de Deus o Pai, então, nós vamos ver esse texto mais adiante, o próprio Filho se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou. Temos aqui uma clara hierarquia na divindade ou não? Então, este Deus é o Deus que ele só tem a imortalidade. E claro, como fonte, o Filho também é imortal. Porque o Filho unigênito, como gerado do Pai, trouxe consigo todos os atributos do Pai. Então, não trata-se disso de um empréstimo, de uma derivação. Não, foi do agrado do Pai que nele residisse a plenitude da divindade, como pessoa distinta da sua pessoa em si. E o fato é que este Deus
nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver. Os homens viram o Filho? Sim. Agora, qual dos homens viu o Pai das luzes? Nenhum. Impossível. É mais fácil haver uma hecatombe universal, sabe? É mais fácil os elementos da natureza entrarem em transe, em desconexão, enfim, do que um homem, um único homem sequer, ver o Pai das luzes, o Deus vivo, o grande Criador e ainda assim continuar vivo. Impossível. É deste Deus que nós estamos falando. Já vimos que Deus advém do hebraico Elohim e significa um plural de atributos, um plural majestático, não é um plural de pessoas, como que compondo pessoas da divindade, coeternas. E aí então vai se afirmar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, Elohim não é um plural de pessoas, mas sim um plural de atributos. Que claro, o Filho os carrega sobre si, mesmo homens. Vimos isso no estudo anterior e veremos um pouco mais aqui também. Bom, em João capítulo 1, verso 18, nós lemos sobre o Deus invisível. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, Deus, o Pai, o soberano do universo, nunca foi visto por alguém, por qualquer dos homens. Mas o Filho unigênito que procedeu do seio do Pai, em algum tempo da eternidade, veja, até ele vir do Pai, ele é o Verbo. É a palavra audível de Deus, de maneira que nunca houve tempo em que ele não estivesse com Deus, o Pai. Todavia, vai haver um momento em que ele vai vir, proceder de Deus como pessoa distinta, marcando então a origem dos dias da eternidade, nos tempos antigos. Compreende? E então agora, como pessoa distinta, ele revela o Pai. Porque o quê? Ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele traz em si os atributos do Pai em sua natureza, em seu caráter, em seu propósito. Quem vê o Filho vê o Pai. Porque o Filho é a expressa imagem da pessoa do Pai, de acordo com Hebreus. Interessante que nós vamos ver sempre o Filho se dirigindo ao Pai como seu Pai e seu Deus, mas jamais o Pai se dirige ao Filho como seu Pai e seu Deus. Por quê? O Pai é maior, o Pai é superior. Está na natureza das coisas que o Pai seja maior do que o Filho, porque o Pai é o genitor. É o que gerou. Compreende? Então a palavra unigênito advém do monógenes, que é o que? O ser da única espécie. Não há outro como Deus senão seu Filho, porque é o único que proveio de seu seio. Todas as demais criaturas foram, então, criadas por Deus através de seu Filho. Então nós temos em João 20:17, Cristo dizendo: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha só que coisa incrível. Entende? Ainda em Apocalipse 1:6, a respeito daqueles que Cristo fez reis e sacerdotes para seu Deus e para seu Pai. Olha, mesmo após a sua ressurreição. Entende? Então, é muito claro. Ainda em Êxodo 33:20, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Foi quando Moisés pediu para ver a face de Deus o Pai. Ele falou: não, você não pode, Moisés. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora vai ali, se esconde ali na penha, na rocha. E quem era essa rocha? Essa penha representava quem? Cristo. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Salmo 91.
Porque nós não podemos comparecer, permanecer na presença deste Deus Santo que é um fogo consumidor. Entende? Então Cristo é um intermediador. Veja lá em Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu Yahvé a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Este Deus é o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença em temor. Sendo Deus invisível, como pôde ele aparecer a Abraão? Não foi o Deus vivo que apareceu a Abraão. Foi o Deus vivo através de seu filho, do anjo da sua presença. De acordo com Isaías 66. Veja. O anjo da sua presença é seu representante, é seu porta-voz, é seu intermediador. Toda comunicação feita entre o céu e a terra, o Pai sempre o fez através de seu Filho. Ao longo de toda a Torá e dos profetas, como veremos mais adiante, ele é mais comumente chamado de Miguel, que significa quem é igual a Deus. Quem é igual a Deus? Ora, somente o Filho de Deus. Ele é chamado de anjo do Senhor, anjo de Deus, ou príncipe dos exércitos do Senhor. Ora, se ele é o príncipe dos exércitos, quem é o Senhor dos exércitos? O Pai, ele é o Rei Supremo. Então, nós temos Daniel 12:1, Gênesis 16:7, Êxodo 14:19 e Josué 5:14. Isto demonstra que realmente o Deus invisível é superior ao seu anjo intermediador, porque Deus nunca foi chamado de anjo, Pai. Agora o Filho sim, conquanto em sua divindade, compreende? Em sua deidade, porque, como nós já dissemos, Deus é um plural de atributos. E esse termo é aplicado aos juízes, aqueles que julgavam Israel. Então quer dizer, qual o problema do filho de nós dirigirmos ao filho como um Deus? Nenhum problema, ainda mais por força da sua divindade, que é o único. Nós já explicamos que quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, ele está deixando bem claro que o quê? Que não haverá Deus como ele. Agora, é fato que há outros deuses. Cristo mesmo vai recitar, tá, Salmos, quando ele vai vindicar a sua divindade, a sua divino-deidade perante os judeus, dizendo, olha, o que diz a vossa escritura e ela não pode ser anulada? Vós sois deuses. Ora, se a escritura vos chama de deuses, qual o problema? Qual o problema de eu vindicar a minha divindade? Mas, infelizmente, muitos dentre nós têm dificuldade em reconhecer isso. É a mesma condição daquele povo nos dias de Cristo. A doutrina da Trindade confundiu muitas coisas e compete-nos, então, buscar o discernimento do Espírito, o azeite espiritual, o colírio do Espírito para discernir e separar uma coisa da outra. Êxodo 23:31. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouves a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Em algumas situações, o Filho de Deus, na pré-encarnação, é chamado de Jeová, mas não porque ele é o próprio Jeová, mas sim porque o nome de Jeová está nele. O Pai colocou sobre ele a responsabilidade de, em seu nome, delegou a ele o trato com os problemas da humanidade. Então isso explica porque em algumas situações o filho é chamado de Jeová. Mas não confundamos as pessoas. Entende? Não confundamos. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, textos que relacionam o Senhor dos Exércitos para com o Príncipe dos Exércitos. Zacarias 8:18, Daniel 10:13 e Judas 9. Quando Jesus foi vindicar o corpo de Moisés e Satanás apareceu, está lá em Judas 9,
Jesus invocou o seu próprio nome em repreensão a Satanás ou invocou o nome daquele que lhe é superior, de acordo com Deuteronômio 6,13? Percebe? Tanto o juramento quanto a repreensão, Cristo sempre fez por aquele que lhe é maior do que si, o Pai. Agora, o Pai repreende por si, o Pai jura por si. Isso deixa bem claro uma nomenclatura na divindade, estabelece uma hierarquia entre as pessoas da divindade. Então nós vamos ter Daniel 12, o anjo ali que está com na terra e no mar, é Cristo. Apocalipse 10, o anjo que também torna a jurar ali é Cristo. Então nós temos Miguel em Daniel no Antigo Testamento e nós temos o próprio Cristo agora no Novo Testamento, ou seja, Miguel, quem é igual a Deus, Antigo Testamento, e Jesus, Jeová salva, porque o Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo no Novo Testamento. São as duas condições em que o Filho assume sobre si. Pré-encarnação, encarnação. Que anjo, além de Deus, poderia ter o poder de perdoar ou não pecados? Somente o Filho de Deus. Era Cristo que liderava através de Moisés, o povo de Israel. E Deus o quê? Atuava, operava através dele, como seu porta-voz, como seu representante. Cristo mesmo deixa bem claro isso em Mateus 9,6, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Quem, além de Deus o Pai, tem autoridade para perdoar pecados? Somente o Filho. Pois era este anjo, descrito aqui em Êxodo, que estava ali, né? Sob delegação divina. Ainda em Salmos 82, 18, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Não há outro Altíssimo além de Deus o Pai. Observem depois, o livro de Daniel utiliza várias vezes, né, esse adjetivo, né, para referir o soberanio de Deus o Pai, Altíssimo. E nós vamos ver claramente que o quê? Que este nome, Yahvé, Jeová, pertence somente a Ele. E claro, o Filho traz sobre si por direito de herança, por questão de filiação, mas o quê? O nome pertence a seu Pai. Claro que todo filho traz consigo o nome de seu Pai. És o Altíssimo sobre toda a terra. Então, Daniel explora muito isso. Veja que Nabucodonosor, quando olhou para a fornalha ardente, ele viu um que era semelhante a um Deus, o Filho de Deus. Quem era aquele? Cristo. Então, Cristo era visível. Agora, o Pai não. E o que foi que Nabucodonosor fez? Exaltou. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus Altíssimo. Que o quê? Que enviou o seu anjo. E que anjo era esse? O Filho. É tudo tão claro, né? É tudo tão compreensível. Deus não se deixa enganar. Deus não é Deus de confusão. São os homens. É por isso que nós aprendemos desde criança a interpretar as Escrituras nos seus termos. Está escrito. Assim diz o Senhor. E quando Deus fala, cale-se. Qualquer deles. Não importa a posição que ocupe, não importa a autoridade que exerça, não importa o poder que demande. A semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, os que temem ao Senhor, vindicam, mesmo que com custo da própria vida, a honra, a glória e o soberanio do Pai e do Filho. E o Todo-Poderoso? No livro do Apocalipse nós vamos ter o que várias vezes também, o Deus Supremo sendo ali descrito como Todo-Poderoso. E não confundamos com o Filho, porque o Filho é descrito ali como Cordeiro, como Filho de Deus. Enfim,
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz Yahvé, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Mas como você prova que este que é, que era e que há de vir é o Pai? Bom, vai lá no início, na saudação, quando os três poderes do céu estão saudando a igreja. Quem é este que é, que era e que há de vir? Nós temos que examinar as Escrituras. Temos que dedicar tempo à oração, ao estudo e à meditação. Temos que passar tempo com Deus. Temos que passar tempo com Cristo, Filho. Temos que passar tempo com os seus santos anjos, que estão à nossa disposição a todo momento, a todo instante, a todo o tempo. Conexão espiritual. Entendem? Recebendo o óleo que estes anjos trazem. Zacarias, quando nós formos estudarmos sobre o Espírito Santo, nós vamos precisar aprofundar esta questão. Compreende? Entendeu? Nossos caros ouvintes. Então, na verdade, a teofania do Antigo Testamento é uma cristofania. E tem muitos teólogos que têm dificuldade de entender isso. Como pode um anjo ser chamado de Deus? As personagens ali confundir com Deus. Era o Deus vivo sendo manifesto através de seu Filho nestas aparições. Então, 1 Coríntios 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Alguma dúvida? Creio que não. Mas, se ainda há, examine. Seja bereano. Deus vai ser tudo em todos, inclusive sobre o Filho que ter-se-lhe-á se sujeitado. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Yahvé e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Várias vezes aparece no Apocalipse, aí o capítulo 11, 15, né? Agora é chegada, está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Cristo é possessão do Pai. Provérbios 8, 22. Yahvé me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. O filho é uma possessão do Pai, não como objeto, mas como seu filho, que é filho. Apocalipse 12, 10. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3. Pai e o Filho. Duas pessoas distintas apenas. Compreende? E a quem é devido o louvor, a honra, a glória, de acordo com Apocalipse 5, 13 e 14. Observe que o Filho é adorado junto com o Pai no versículo 13, mas quando chega no versículo 14, o culto supremo é dirigido agora somente ao Pai. Observe lá, vai lá, vai lá. Apocalipse 5, 13 e 14. Os detalhes. Observe isso ao longo de todo o Apocalipse, o culto supremo da Torá, Deuteronômio 6, 4. 6, 13. Ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé, o Shema, o monoteísmo do povo remanescente. E então, o culto supremo no verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Aqui resume o chamado da terceira mensagem angelical de Apocalipse 14, 7. Aquele, adorai aquele, é este Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador do Universo. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.